Vai estar um dia meio complicado aqui, né? Mas, né? Com as crianças, atividades que teve aí sexta, sábado, de hoje em setembro. Então está tendo uma movimentação diferente, as carteiras hoje estão invertidas, né? E hoje vai estar nessa posição diferente hoje, né? Mas vamos lá, a nossa classe, né, jovens adultos, principalmente, vamos dar continuidade à nossa escola dominical. Vamos colocar em pé, iniciar com uma oração. Iniciar com uma oração e nós iniciamos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido, obrigado por cada pessoa, desde a mais sem efetividade do Senhor. Precisamos do Senhor, da tua palavra, do alimento dos céus. E nessa manhã, ó Deus, assim como lá na época de Israel, o maná caía e alimentava aquela nação, que a tua palavra, o maná precioso, possa também satisfazer as nossas necessidades espirituais. Desafia-nos, fala aos nossos corações, seja conosco nessa manhã da classe, também com as demais classes, todas elas, cada uma com seus professores, e seja uma manhã abençoada. Também atividade com as crianças, que as crianças possam vir, animadas, estimuladas, e que toda proposta possa trazer um desafio para as crianças. Pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podemos acertar? Bem, as crianças estão no corredor ali, competindo um pouquinho os sons, né? Então, atenção para o barulho das crianças, não. Presta atenção só aqui, tá? Vou exigir a atenção de vocês, tá bom? Não precisou fazer, né? Fazer uma barulho, falar mais alto, né, Alex? Né? Mais alto, né? Muito bem. Que bom que estamos aqui em casa de fala. Essa é a nossa visita do casal, o senhor não está, né? A senhora Aparecida aí, são todos visitantes, bem-vindos no nosso meio, sintam-se bem à vontade. Bem, estamos falando sobre assunto diferente. Não sei se vocês conseguem ver aí os projetores, não? Se hoje está virado uma coisa aqui, totalmente diferente, né? E aí, não sei se vocês conseguem ver a verdade é um pouco melhor, lá um pouco mais, né? Vamos chamar essa luz aí, ver se melhora um pouquinho, já dá uma melhorada, né? Já dá uma melhorada. Então, nossa proposta fabricar, estamos dentro do livro de Apocalipse, falando de algo que não é uma profecia, é uma realidade. A partir do texto de Apocalipse 3:20, esse só pode marcar, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, farei em sua casa, e com ele cearei comigo. E aí nós temos essa fala do Senhor Jesus nos tempos que antecedem a sua volta. Ou seja, pouco antes da volta do Senhor Jesus, ele dizia sobre o cristianismo, já esse profético, ele dizia sobre o cristianismo como um momento de que ele está sendo colocado de fora do cristianismo e das casas. Muito bem, aí tem essa palavra, né? Aquele que ouve a voz, e aí o texto fala sobre abrir a porta para que ele possa entrar no seu lugar. Muito bem, e essa pequena imagem, né, que mostra como Jesus está em nossas casas, famílias, em defeitos, lá fora, tem muita gente que quer ouvir. Mas tem tanta programação na igreja que a gente não está sendo ouvido. No nosso caso, graças a Deus, a programação e o barulho das crianças, mas é um barulho do santo. As crianças interagindo no projeto e a organização aí. Muito bem. Vamos lá. Aí falando sobre isso, falando sobre Cristo lá de fora, não só da igreja, do cristianismo, mas também das nossas famílias. E aí falando sobre família, o termômetro das famílias antes da volta do Senhor Jesus. Falando um pouquinho a partir desse texto, já falamos sobre relacionamento mais mulher, mais mulher, agora são famílias. E mencionar
tem aspereza da agressão. São situações diversas, que a gente já mencionou um pouquinho de cada, situações que podem criar nos filhos uma certa agressão, uma certa. Os pais que são os responsáveis de criar um ideal, provocar a ira. Vamos lá. Agora, na segunda parte, a gente começou, além de provocar a ira, os pais também são orientados pela palavra de Deus, na segunda e última versículo, que é criar os filhos, ele fala criar os filhos na doutrina e administração do Senhor. O texto é o mesmo, versículo 4, só que o destaque está nessa última parte, onde diz: aos pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, a expressão final, criai-os na doutrina e administração do Senhor, é essa parte que nós estamos falando nessa semana. Muito bem, o que significa isso? Já falamos sobre criar a doutrina. É aquela família que está valorizando o estudo da Bíblia. Né? Não existe como criar a doutrina do Senhor sem conhecer esse livro. E certamente esse livro é o centro, deveria ser o centro da atenção. Em geral, ao invés de ter uma Bíblia no meio da família, tem o quê? Celulares, né? E então, antigamente, até uns 70 anos atrás, eram as TVs, né? Até as TVs já estão deixando de celular. Hoje em dia, são famílias que vão do celular. E aí acaba sendo muito mais fácil, a gente tem que falar, né? Não faz diferença se a Bíblia é um livro físico, mas esse, ou se ela está no aplicativo, ou seja, no celular. Né? Pode ser, desde que a Bíblia seja o centro da família, e é impossível criar os filhos na doutrina do Senhor sem que isso aconteça. Né? E nem a prestação do Senhor, sem a Bíblia ser o centro do princípio. Muito bem, falando sobre isso, a criação na doutrina de prestação, vem a palavra conversação que me comentou sobre isso, admoestar, censurar alguém, a partir disso aqui é uma definição de dicionário. Censurar alguém a parte da associação do seu comportamento, do seu modo de pensar, ou por uma falha que essa pessoa, já comentamos um pouquinho sobre isso. Eu quero destacar que as admoestar tem relação com comportamento e maneira de você ver. Você acha que eu vou falar, né? Esse cara, um cara longe, não, acho que agora ficou muito mais seguro. Bom, agora que nós já estamos salvos, né, da bomba, da explosão, ele já começou o procedimento meu aqui, a mudança de comportamento, exatamente isso que fala sobre a adversação. Deixa eu ver, o braço é fora, se não está mais longe, né? Muito bem, vamos lá. Continuando. Criar significa não só nutrir, ensinar, prover, e não apenas o aspecto material, mas também segurança, mídia. Eu estou falando um pouquinho mais rápido isso, que a gente já correu até aqui, só para dar um resumo sobre o que nós falamos, para chegar no ponto onde queremos gastar mais tempo hoje de manhã. Então, essa criação de formas poucos expressam a sabedoria e a instrução, que é o versículo 4, mas aí a gente falou agora há pouco, volta a gente estar em volta da Bíblia, às vezes as famílias estão assim, né? Cada um no seu celular, tá assim, os cachorros. Esse conceito de família, até hoje a família moderna, esse conceito de vida no meio, acabou, né? O grupo que é o homem está tocando, que é o homem lá, está realçando o cachorro. Por que você realçou o cachorro? Mais todos os animais, realçou o cachorro. Não bota o cachorro, o cachorro, eu não sei como a gente aí essa cena real, né? Mas olha, eu estou duvidando muito daqueles dias dos aplicativos em cães, e os cães sendo ensinados a mudar o aplicativo para cachorro. Chega de chega. Vamos lá para frente. As famílias modernas estão nos outros, na verdade, com o telefone, mas a criação da palavra, a criação da palavra, a conversação, continuando a nossa história, a gente já tem falado das famílias, além do cachorro que tinha na primeira, agora tem no segundo, né? Às vezes o cachorro está no centro, mas não precisa estar no centro. Mas como é distante hoje essa
aqui não estou dizendo somente o conceito, o princípio da palavra junto, mas o princípio da família ser unida a partir do ensino da palavra do Senhor. E esse é o contexto em que nós temos poucas famílias se unindo com esse objetivo. Bom, como desenvolver o tal temor do Senhor? Falamos agora aqui do princípio da criação de uma família que possui fazer o princípio do temor do Senhor. Como desenvolver o temor do Senhor numa casa? Como desenvolver? Você acha? Como se desenvolve o temor do Senhor numa casa? Eu sou por Deus. O que mais? Pensando no processo que nós estamos falando, o contexto aqui é uma casa distante da realidade moderna, pós-moderna destruída, mas uma família que se volta para o princípio de que pais devem criar os filhos na admoestação, na doutrina da admoestação, e essa criação passa pelo princípio do temor. Como se desenvolve isso? Como foi respondido agora, o que mais? O temor do Senhor. Bem, vamos lá. Primeiro, inicia pelo coração dos pais. Se a gente quer promover isso na família, isso vai acontecer por ordem de Deus. Sendo que o pai, os pais são aqueles que instauram e devem criar os filhos na doutrina do Senhor. Isso só acontece como estímulo a partir da casa, se os pais também têm. O coração dos pais tem que se desenvolver isso. Agora, dizer teoricamente, eu temo ao Senhor é uma coisa. Como desenvolver isso de uma maneira clara? Bom, ele demonstrar o interesse também dos pais, e principalmente dos pais, no relacionamento profundo com Deus. Né? Eu mencionei aqui três situações que esse temor do Senhor nos pais e também deveria estar nos filhos pode ser demonstrado e desenvolvido. Não apenas externo, não apenas uma coisa exterior, só princípio, só pessoas. Não, mas, por exemplo, o relacionamento profundo com a igreja. A gente já tem falado muitas vezes isso. Alguns acham que a gente pega no pé, né? Sobre uma família que está na igreja. Pastor, é demais, a vida é tão corrida, tantas preocupações. Para que estar na igreja? Eu posso fazer isso em casa, agora a câmera, a gente está ao vivo, né? Quer dizer, eu, Joe, né? Aliás, eu esqueci que eu estou ao vivo, né? Tem gente assistindo, esqueci de passar perfume, mas enfim. Hoje as pessoas acham que apenas assistir, né? As coisas que acontecem, é suficiente. Mas a igreja, na verdade, é a casa do Senhor, é ali que a gente vai se relaciona com Deus, com os irmãos, né? Coloca a nossa vida à disposição do Senhor. É muito mais do que estar assistindo à distância. Bem, na verdade, Jesus sempre incentivou a estar na casa dele, né? A Bíblia tem claro sobre isso. E alguns querem fazer de uma forma moderna, mas sem colocar os pés aqui. Bem, estar na igreja é uma demonstração que vem, parte do coração e vai para a ação. No relacionamento dos pais, correto, profundo e real com a igreja. Outra coisa são os ministérios, né? O que são os ministérios? A gente sempre fala que a igreja é de áreas, as áreas de atuação da igreja. Que bom para a igreja, cada um faz uma coisa. Assim a Bíblia fala, Deus deu os dons e os ministérios, né? No Evangelho capítulo 2. E os dons que são as habilidades de cada um, habilidades e capacidades espirituais, devem ser aplicados nos ministérios, nas áreas de trabalho. Infelizmente, tem pais que acham que não vou assistir o culto, assistir. Não, no primeiro momento sim, mas Deus espera que você não venha assistir apenas. Que você se envolva. Quem é que se envolve? A gente tem que ter temor do Senhor, não só estar na igreja, mas com temor do Senhor, respeito do Senhor, começa a se entregar um pouco mais, começa a se doar para agir na obra do Senhor. Eu estou querendo dizer que se nós queremos fazer algo que mostre uma mudança para os filhos, os pais têm esse exemplo no seu relacionamento com a igreja, tanto no frequência, como também no doar-se cada dia mais. Outra coisa, os emocionais. Emocionais o que é? É uma expressão cristã, né? Cristalizada, né? O que é um emocional? Emocional? Bem, pode ser o seu pessoal, pode ser também, além do seu pessoal, que você faz na comunidade.
no caso solar. Então, devocional o que é? Como é que se faz devocional? Pega a Bíblia e ora. Duas coisas, Bíblia e oração. Duas ferramentas que devem fazer parte do seu dia a dia, da sua proposta de vida e fazer parte disso. Eu já vi isso aqui, já deu testemunho de uma família que me procurou há muitos anos atrás. Talvez que isso pode, não, né? Você sabe o que é, mas uma família anos atrás, lá no sul, uma família que me procurou um casal, eles tinham tantos problemas. E uma das coisas que chamou atenção tinha uma relação assim, de espiritualismo, ou espiritualista exagerado, que ela, a minha esposa, recebia possessão de um espírito demoníaco todos os dias. E aí ele deu isso por 18 anos. E era curioso que ele saía do trabalho, antes de sair do trabalho, ele pedia para que o bicho baixasse, o tal do pai baixava a mulher, e ela fazia aquele ali naquela hora, ele sentava, tem a cadeira na frente, e ele consultava o tal do pai José, e aí, antes de ir para o trabalho, ele perguntava para esse pai o que ele queria fazer. Ou seja, o devocional dele todas as manhãs era com o demônio. Imaginou? Eles viveram isso por 18 anos. E aí os negócios dele eram influenciados pela decisão, pela influência desse espírito demoníaco. E aí, por tantos anos, ela não é mais também não, até que o Léo sentiu, não tem paz. E aí foram buscar a paz. E aí encontraram a palavra do Senhor, foram salvos, transformados, libertos. Mas veja, o devocional daquela família toda manhã é buscar a orientação satânica. Que pena que muitas vezes a orientação de alguns é o horóscopo, o que diz, a temperatura, o clima, o futebol, a preocupação de alguns manhã, você de saber as notícias, o trânsito. Mas tem o Senhor. E cadê Deus? Onde está Deus na vida de cada família? E aí, quando se promove a busca pelo Senhor logo cedo ou de noite, ou de tarde, seja o horário que for, conveniente para a família, que exemplo de temor do Senhor é esse? Então, nós começamos dizendo que não haverá temor do Senhor na nossa família, no meio dos filhos, se com os pais não houver essa busca real por um relacionamento com o Senhor, seja pelos devocionais a cada dia, a constante, a relação com a igreja, a doação ao ministério do Senhor. Se nós não nos entregamos assim, não há temor. E se não há em nós, não há em nós. Por isso será que muitos filhos hoje crescem sem nenhum interesse de estar na igreja, ou estar envolvido na igreja? Porque o exemplo dos pais é esse. Graças a Deus, porque com as crianças, muitas vezes, Deus faz um trabalho inverso, Aliás, uma das razões que a gente sempre incentiva uma igreja, como a nossa fazendo, e nesse final de semana, sexta, sábado e hoje, um trabalho de EBS, Escola Bíblica de Férias, já para crianças do bairro e da comunidade para poder vir ouvir a mensagem. Uma das vantagens é que Deus pode fazer o inverso. Corações de pais endurecidos, distante, tem a criança aqui, chega em casa, um negócio, chega em casa, legal, e aí os pais vêm, que bom, mas que bom e melhor seria se começasse dos pais, esse incentivo, esse negócio. Bom, além de nós, quando nós temos dos pais e dos filhos, ele vai produzir obediência, confiança e além mais, passagem de mal. Eu quero saber a primeira palavra de obediência, que é uma relação de Deus manda em casa. Ele manda em casa. O homem é Deus, amém? E quem manda na sua casa é Deus. Se eu não mando na sua casa, é errado. É errado. A forma secreta, eu vejo aqui a história, mas a forma secreta da família é quando Deus manda. Deus tem que saber sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, E essa obediência tem que ser explícita em todas as áreas do relacionamento. A outra coisa, relação de confiança. Sempre tudo vai ter em casa. Sempre tem tudo. Alguém já passou por alguma crise financeira em casa? Faltou um negócio, uma fase? Não, todo mundo tem, em certo sentido. É um país em que esse negócio de crise abala todo mundo. Tem gente até que tinha milhões aqui, você não tem nada. Crise absurda, Dinheiro composto na Suíça, perdeu tudo, Que coisa, é uma crise fantástica, Bem, até nos portais mais simples, crises acontecem. E olha, às vezes Deus permite que crises venham para que nós tenhamos um exercício da chamada confiança e dependência.
Muitas vezes nós achamos que nas nossas mãos está a solução para todas as coisas, ou na nossa mente, na nossa capacidade. E a gente, é claro que a gente tem que se esforçar, mas às vezes Deus promove algumas dificuldades e crises para fazer com que a gente dobre o joelho e busque, Senhor, preciso disso. E essa confiança vai ser exercida não só nos olhos, mas também nos momentos de soberba, sobra. E quando vai, demonstra o temor do Senhor, essa confiança na dependência do Senhor, a intervenção de nossas vidas, por mais adolescentes, os filhos desenvolvem também temor, porque começam a saber que Deus é de verdade, Deus é real, Deus é pessoal, e essa relação, se não conversar com os pais, jamais vai chegar na coração. Às vezes tem filhos que começam a pensar, Deus não quer chegar lá, canta, como se cantasse na parede, porque não tem relação de um Deus pessoal, né? Canta porque o pastor mandou, alguém mandou cantar, é chato aquele negócio, né? Em casa era mais legal o joguinho, porque é uma atividade sem pé sem cabeça. Sabe por que quando é atividade sem pé sem cabeça? Quando você sente que Deus existe. Quando a gente começa a achar que Deus não existe, tudo fica desgraça na nossa com Deus de igreja. Quando que as coisas começam a ser chato para a igreja? A gente perde o favor da visão de que Deus existe e Deus está aqui. Essa consciência da presença de Deus e do interesse de Deus numa relação pessoal, quando isso é deixado de lado, perdemos a razão de Deus, perdemos a razão de estar na igreja, perdemos a razão de todo o cristianismo, na verdade. Por que será que filhos não querem saber de Deus? Porque acham que estão acostumados. É uma coisa de realidade nas mãos. A realidade é outra. E Cristo e o Senhor faz uma real. Foi por último. Olha, se tivesse aqui o livro de Deus, tem coisa, né? Temos aí na peça. A última expressão que eu quero destacar, afastar-se do mal. Essa é uma realidade pouco comum, né? Tem um texto aqui de Jó, 28, diz lá o texto, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Sabe a expressão apartar-se do mal? O que é apartar-se do mal? Diga. Pode falar. Devem vir com a igreja, mesmo que no primeiro momento pareça que não estamos entendendo e não aproveitando nada. Sabe por quê? Porque a gente já percebeu que o tipo de aprendizado, ou seja, a forma de aprender, é muito variável. Tem gente que aprende olhando, aprendendo e tal, mas às vezes uma criança, um adolescente no meio da igreja, vai estudando nada, não está pescando nada, tem algo dentro do coração, tem algo que vai fazer diferença, algo que vai despertar. Às vezes a aprendizagem pode ser uma criança, um adolescente, diferente do que você está vindo. E aqui ele pode explicar na hora certa, e ele vai usar aquelas circunstâncias para transformar o coração. Então não desista. Não desista de incentivar a família, a estar em casa do Senhor. O que é o racional? O que é o mal?
ler a Bíblia, não é coisa boa. Não é algo diferente. Mas é culto ao Senhor, naquele momento é prioridade. Né? Se eu me desvio disso, eu estou, naquele momento, cometendo pecado. Porque eu estou desviando o meu coração de deixar Deus falar comigo. Eu sei que parece algo tão esquisito, né? Mas às vezes o que é fantástico, estou dando um exemplo dos mais estranhos que pareça, né? Porque já sabe o foco daquilo que é ruim, né? As coisas de desonestidade, comportamento reprovado, uma série de situações da vida social que podem ser condenadas por Deus. Mas a grande questão que nós temos que ter sobre o mal é tudo aquilo que Deus não se agrada. Tudo aquilo que Deus não se agrada. Agora, assim, tudo que Deus não se agrada, e aí? O que é e essa pergunta pode ser feita em cada situação das nossas vidas. Deus agrada. Deus se agrada. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende a Deus, isso é o mal, isso é o pecado. E é isso que deve ser falado. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que Deus não é prioridade em nossas vidas. Quando Deus é glorificado, quando Deus é exaltado, o que nós fazemos, isso é pecado. Por exemplo, o que diz a Bíblia sobre, vou puxar aqui o versículo, né? O que diz aqui, 1 12, puxa, abusei, né? Falar referência assim, né? Papo curte, né? 1 12, 31. Até eu vou olhar, porque de repente, puxa, né? É 10 e 31, se não tiver, mas vamos lá, né? Vamos só para saber se é isso mesmo. Isso, 10 e 31. O que diz lá? Eu fui errado, 10 e 31. Pode pular o livro, né? Por favor. Que diz lá, 1 Coríntios 10, 31. Alguém se lembra? Portanto, muito bem. A versão que está ali, portanto, que é mais, ou façais outra, qualquer coisa, fazer tudo. O que estamos fazendo em casa, nossa vida, é para a Deus ou não? Aquilo que vai para a glória de Deus, certamente é para a desonra perante o Senhor. Esse deve ser a nossa primeira, nosso perfil, nossa forma de alinhar as nossas decisões, atos e ações. Né? Voltando lá, portanto, apartar-se do mal é palavra de temor do Senhor. Continuando. É curioso como essa cena, né, embora descrita em todas as formas, mostra até e ele diz os evangelhos, a deixar de caminhos pequeninos. Curiosamente, aquele contexto de Jesus ele repente, de ao redor, vigiando, né? Jesus caminhava com desses errados, de repente um bando de crianças que exibem a direção de Jesus. E a palavra diz assim, não, show, criançada, né? Show é embora, show, só faz assim, né? Só, gosto do mestre, deixa o mestre aqui sozinho. E aí Jesus falou, peraí, não, pelo contrário. Ele disse, deixar de ir os pequeninos que ele fazer. Do céu. É curioso como, naquele momento, as crianças queriam ouvir a Jesus. E os adultos é que pediam. Mas eu fiquei pensando, às vezes tem muito pai pedindo os filhos de chegar para Jesus. E esse impedimento, como fizeram os discípulos naquela hora, pode ser uma ação dos pais por não incentivar e não promover. Eu vejo que muitos pais não estão fazendo o que Jesus mais quer. As crianças se aproximam do Senhor Jesus. Apesar da culpa, é dos adultos. Que não promovem para que essas crianças e filhos conheçam de fato quem é Jesus. Porque quando conhecer quem é Jesus, eu não interesse. Às vezes nós começamos a apresentar um Jesus chato, um Jesus de gente velha, um Jesus que não tem graça, às vezes
Mas, quando nós apresentamos verdadeiramente quem é o Senhor, e desenvolvemos o temor do Senhor nosso pais, assim, puxa, esse Jesus eu quero conhecer, esse Senhor eu quero conhecer. Agora, Deus, Jesus, é legal só para adultos? Não, isso é motivado para que as crianças se aproximem. Eu creio que uma das razões de os pais de famílias, poucos pais estão realmente promovendo o que o Senhor mais deseja com relação aos filhos, as mulheres crianças também amem e se interessem em conhecer mais sobre o Senhor. Deixa eu dar uma história. Em Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7, um texto do Antigo Testamento mostra como a cultura judaica funcionava nos tempos de Moisés, foi ensinado a fazer isso. E é curioso como 6.000 anos se passaram desde que esse texto era promovido na prática, há 5.000 anos talvez, e até hoje o judeu ainda utiliza essa ferramenta com base na sua condução da família. E aí essa prática é isso, né? Ali no Deuteronômio 6, versículo 7, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, acenando a tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Qual é? No versículo 6, qual é a ênfase do versículo 6? Palavras no teu coração. Palavras no teu coração. Palavras no teu coração. São palavras no teu coração. Por acaso, a palavra no seu coração? O que você não tiver no teu coração? Já estou falando aí. Se não está no teu coração, como ele estará no coração dos meus filhos? Como posso eu, um saco vazio, encher, né? Saco, né? Eu posso uma panela vazia, vou aproveitar, porque encher o saco é ruim, né? Mas se minha panela está vazia, como é que eu posso encher a panela do meu filho? Se o meu copo está vazio, como eu vou encher o copo do meu filho? Se eu não tenho a palavra do Senhor, como que eu vou encher o coração do meu filho? Com que palavra? Por isso, essa semana a gente estava conversando na nossa aula de Centro de Formação Teológica da nossa igreja, aqui na quarta-feira. Aí aqui estava o Alex e a Silma, né? Eles estavam aqui, mas estava tá? E ele falava sobre a questão de memorizar, mentalizar textos, né? O pastor João também estava no dia. Ele falava sobre memorizar textos, já na fazer algo novo, a memorização dos versículos bíblicos. E aí a gente fez uma pergunta: quantos sabem versículos de cor? Se a gente perguntasse agora quem pode dizer que sabe, então, 50 versículos decorados. 50? Eu e o pai. 50 versículos de cor, só 50. Não falei muito. Eu nem levei para 100, quando sabe 100 versículos. Eu estava fazendo uma lista de eu levo para 100. Mas, então vamos lá. 20 versículos de cor. 20, 21, quem irá 20, 10 versículos. 10 versículos. Vamos usar 10 versículos. 10 versículos, 10 versículos. Não. 5 versículos. 5 versículos. E bem, já temos mais do que mais 5 versículos. 2 versículos. Tem mais uma foto em 2. Vai, vamos lá. 1 versículo, 11. Como é que vai fazer? Senhor, esse versículo é essa aqui. Se eu tocar meu coração, panela vazia, copo vazio, encheu o quê? Nada. Aí eu comecei a semana, hoje, amanhã eu falei, Tina, sai os versículos, né? Aí eu comecei a fazer uma listinha aqui, né? Uma listinha despretensiosa de versículos, né? Aí eu comecei a lembrar. O João 3,16. Quem é que não sabe João 3,16? Quanto sabe João 3,16? Ó, melhorou, né? Que diz, porque Deus certo? João 3,16, né? É o versículo que todo cristão, se ele souber tem que ser esse. Se for só que saiba esse, né? Aí eu comecei a fazer a lista, não sei quantos deu, né? Mas, por exemplo, vou citar mais um aqui. João 1.
No princípio, a brincadeira, na verdade, é só um desafio. Depois a gente vai pensar sobre, talvez desafiar todos nós, a memorizarmos versículos toda semana. E a gente tem aí uma proposta de fazer isso. Mas não consegue ter certeza que você quer. É uma questão de método, de prática, de exercício. Todos conseguem memorizar o versículo da semana que o João fala sobre o velho. Todo mundo declara que assim é a diretora do Conselho do Kadosh, né? E aí nós vamos com essa turma aí, vamos ver se a gente fala pelo menos 5 vezes por semana. Que absurdo, assim. Então, quando a gente tiver a palavra quando isso estiver acontecendo, enquanto não acontece, que tal você pegar então e começar mesmo que usar de cor, coloca o zoião lá e começa a olhar a palavra. Né? Não está no coração, mas está na mão. Muito bem. Palavra no coração. Aí, esta palavra no coração deve fazer o quê? Veja os verbos que nós temos aqui. Né? Não vou dar aula de português aqui, né? Mas os verbos ensinar aos filhos, né? Falar, aqui o verbo aqui já de outra forma, andando, levantando, os mesmos gerúndios e tudo mais. Mas você vê que o ensino aqui, né, deve ser falado de várias maneiras, sentado, andando, tentando, levantando. O que será que isso quer dizer? O que esse texto quer dizer com isso? Usando esses vários verbos, nas formas aí. Hã? Em várias situações, não é isso? Veja, o alvo aqui é primeiro fica no coração, certo? Tem no coração, você vai ensinar. Quando que você vai ensinar e falar? Você está andando, levantando, deitando, assim. Várias situações do dia em que a gente pode fazer exatamente isso. Né? Agora, se isso não acontece, como desenvolveremos o temor do Senhor no nosso coração e para os filhos? Sabe quando uma criança, um filho, vai ter temor de Deus, se a gente não vivenciar a nossa prática? Não, pelo menos, não pela nossa parte, não por nossos pais. Será por outro viés. Deus vai usar talvez um estranho, ou o próprio filho ou criança que desperte a partir dele numa relação com Deus, ele começa a fazer isso e os pais precisam aqui vergonha. Quando uma família não deixa Cristo entrar, Deus está batendo na porta lá de fora, porque a gente não tem Jesus, não tem Deus falando, nem nos nossos dias, com a vida no coração, nem andando e falando, a gente fala tudo, cara. Fala-se de tudo, menos sobre o Senhor e a sua palavra. O temor do Senhor, ele é envolvido quando nós nos propomos a fazer desse livro o principal assunto, o principal tema de nossa vida. Bem, temor do Senhor, começa por aí a criação. Segundo, respeito às autoridades dos pais, da escola, da polícia, da igreja. Hoje o povo respeita as autoridades. Hoje a gente vive numa época que as autoridades respeitam as autoridades. Não, de forma alguma. Pais são respeitados por filhos. Autoridades políticas são respeitadas. É difícil, né? Autoridades políticas são respeitadas. Fiquei pensando em quem eu poderia colocar por quê depois. Né? Hoje é difícil falar isso, né? Hoje é difícil o Brasil respeitar as autoridades, mas isso a gente começa a perceber que a gente tem uma onda de descrença geral. Né? O aluno não respeita o professor, o filho não respeita os pais, a sociedade não respeita as autoridades constituídas. Essas autoridades não têm um respeito pelo mundo, nem pela lei. Quer dizer, a gente vive um conflito de desrespeito às autoridades. Nós temos uma sociedade corrompida nessa relação com os respeitos. E aí a gente começa a perguntar, por quê? E de repente isso se reflete na igreja. Irmãos da igreja não respeitam as autoridades da igreja, pastores não são respeitados, mas também estamos falando a respeito assim como as autoridades, os pais, os professores. Vemos um colapso da questão de respeito às autoridades. Sabe que isso muda como?
Tem jeito de mudar isso? Na verdade, parte do nosso temor a Deus, né? Então, assim, essa questão que a gente está comentando sobre a política. Então, a Bíblia fala da cidade de César e da Bíblia de Deus, né? Então, eu penso que a gente tem visto, no nosso país, né? Principalmente nos últimos anos. Mas, assim, vamos lembrar que a gente tem muitas pessoas sendo presas, né? Subindo, né? Para nós termos ponto, a gente tem que ir para o nosso país. Né? E a Bíblia é isso, respeitar os autoridades. Particularmente para mim, isso, principalmente na questão política. Porque é um estresse muito grande. Deus não procurar orar no nosso país. Né? Então, você se deixa levar pela vida, isso não é uma coisa. Uma coisa que a gente entende muito, às vezes, é separar a pessoa da função, que é uma das questões que a gente ajuda a compreender a questão da autoridade. Por exemplo, eu posso ser parte daqueles das pesquisas que estão entre os 40% que elegeu a presidência do PS. Né? Está lá no 80%, o presidente mais rejeitado na história do Brasil. Né? E eu creio que todos nós podemos pensar da mesma maneira. Não há nada errado você não concordar e aceitar a forma do governo que será estabelecida. Mas não posso desrespeitar a autoridade que ele está instituindo. Uma coisa é ele, presidente, como presidente, como tal, independente das questões suas, eu devo respeitá-lo como tal, certo? Então, antes de chegar para ele aparecer novamente, devemos respeitá-lo pela função que ele está exercendo, presidente do Brasil. E, nesse sentido, a Bíblia determina que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas e respeitadas. Agora, quanto à condução de forma política do governo dele, eu não posso discordar. Mas há uma diferença entre discordar e desrespeitar. É uma questão diferente. E aí nós vamos compreender como é isso. Por exemplo, eu já fui aluno por muitas vezes, por muitos anos, e eu discordei de muitos professores como aluno, mas eu não podia desrespeitar o professor, eu tinha que dizer que eu discordava mesmo respeitando o professor. A questão dos pais e filhos, entendeu onde eu quero chegar? Que a relação de respeito às autoridades, ela não pode nos levar, por discordar de algo, a afrontar a autoridade constituída. Isso parte do princípio da palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina assim. Que devemos, sim, respeitar as autoridades constituídas, mesmo discordando delas. Mesmo estabelecendo e dizendo que discordamos, mesmo que tenha oportunidade de dizer, mas a autoridade constituída é uma obrigação de Deus respeitar. Sabe por que o Brasil está assim já? Porque existe uma coisa, não há o temor do Senhor, no início, o Brasil que se diz cristão. Que cristão é esse, né? Que cristianismo é esse que nós conhecemos pouco a palavra? Qual é esse cristianismo? Como isso está acontecendo na família? Então, nós não estamos criando as nossas famílias no temor de Deus, muito menos respeito e autoridades, porque nós deixamos a lá. Continua. Criar a doutrina significa isso que o texto de Romanos 1:28, Paulo dizia isso há 2 anos atrás. Diz assim, como eles não se importaram de conhecimento de Deus, olha bem, tudo que nós vamos dizer daqui para frente tem a ver com essa primeira frase. Primeiro, só essa primeira frase. Aqui é a causa de todos os problemas dos judeus. E como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, veja bem, essa é a causa. Como não se importavam. Aí, assim, Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estão de toda a iniquidade, educação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, qualquer engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, abusadores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, e outros males. E aí você vai ver desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis, descontrados, sem atenção natural, reconciliados, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que fazem, os que praticam, não somente as fazem, mas também se acabam do que os que a fazem. Veja, a gente pode ver esse texto aqui, basicamente, a primeira é a causa, segunda é a consequência, né? Do efeito, e por último a consequência.
supremacia de Deus? Que sociedade nós temos? A pior de todas. Se nossa família não se importar em obedecer a Deus, que tipo de vida nós teremos? Os piores, os mais horríveis. E aí, em consequência, veja, julgamento de Deus. A palavra juízo aqui quer dizer julgamento de Deus. Ou seja, Deus não se agrada ao ponto de que isso trará consequências em nossas famílias. E aí, pior é não só saber disso, mas não só fazer, mas também se agradar do que vai fazer. Engraçado, ele vai achar uma gracinha. Filhinho que faz nada. Ai, gracinha, chupa a cabelo. Legal, chupou a cabelo. Vovó. Legal, bonitinho, assim bonitinho. Roubar, mentir, que mentira. Que coisa linda é essa? Muitas vezes nós estamos não só deixando de fazer, como também nos agradando daqueles que fazem. Cuidado, nós estamos destruindo aos poucos uma vontade de crescer nas nossas casas. Continuando. Essa pequena imagem aqui revela o tipo de família que nós estamos criando hoje em dia. Qual é? Pode tudo. Pode tudo hoje. Essa geração dos filhos pode tudo. Felizmente, nós muitas vezes aprendemos a ensinar os filhos. Aqui não pode. Às vezes a gente faz reféns dos filhos. Como assim? Afinal, a autoridade Deus construiu aos pais. Essa autoridade tem que ser exercida com sabedoria. Mas, infelizmente, muitos pais não sabem dizer não e estabelecer limites aos filhos. E esse é uma das gerações. É uma outra chave que você consegue ver, né? Diz lá, a minha mãe primeiro aqui, né? Obrigado, né? Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter tudo o que queria. Volta muito, né? Ter o que queria, o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. A outra não é nossa, queria muito conhecê-lo. Aí ela está bem atrás de você. Aí a gente vê esse pequeno monstrinho, que já para mãe real da imagem, né? Ele vai desenvolvendo um pequeno monstrinho. É claro que isso é só uma chargezinha, né? Que a mãe se orgulha de ter deixado o filho tudo dia e depois vira um pequeno monstrinho, né? Maior do que a própria mãe, incapaz de ser resolvido. Olha, tem muita família criando monstrinho assim, tem não? Tem ou não tem? Monstrinhos sendo criados por aí, né? Você aprendeu a fazer que é tudo, tem tudo, e pode tudo, e não pode ter coisa, é impossível, né? Veja, uma coisa não pode mais sobre isso, mas nós criamos os filhos, pelo filho do Senhor, quando nós criamos os filhos, né? No caráter cristão. O que é um caráter cristão? É o contrário daquela lista de comandos que a gente falou. Cumprir compromissos. Você se lembra daquela lista lá? Mestres dos infiéis dos contratos. Infiéis dos contratos. Sabe aquele negócio de dizer sim e faz sim? Aquele que se diz não e se faz não. Ou seja, tem alguns que dizem sim e é talvez ou não. Ou seja, é aquela situação que se compromete e não faz. Infelizmente tem pais que fazem isso, não é verdade? Filho, olha, é o seguinte, daqui a pouco eu venho aí para fazer um negócio assim, não tá bom, pai. Aí eu falei, não tem nada. Toda hora que eu falei, mentira. Não é assim? Tem pais que fazem isso? Faz uma promessa, vamos comprometer, então. Aí o senhor vai fazer o quê? Eu falo a mesma coisa. Então, filho, não, pode deixar, pai. Sim, tá fácil, né? É um bando de mentirosos. A gente começa a criar uma mentira, uma falsa realidade. É isso que nós vivemos. Que caráter cristão é esse? Aliás, a Bíblia ensina, Jesus diz, sobre esse negócio assim, não. Ensina o que Jesus disse a respeito? Sem falar assim? Não fala não. E o que passa disso? É de procedência mal. Mas tira isso na sociedade que nós vivemos. E vamos fazer. Não é assim não, peraí, não é tão intransigente. Assim, caráter cristão é compromisso, não é isso? É esse tipo de criar uma doutrina que nós temos que estabelecer nos nossos filhos. Fala a verdade. Aí a gente já sabe que é isso. Pureza sexual. É lamentável quando hoje famílias, até cristãs, estão incentivando os filhos a uma vida depravada, como se nem cristãos fossem. Ou seja, o padrão do mundo é em todas as casas. E você vê o assunto aqui nesse momento, mas
dá algo para se pensar. Trabalho honesto é outra realidade. Bem, se a gente não estabelecer como doutrina a palavra do Senhor em nossas famílias, vamos estar criando os filhos igual ao mundo que ele cria. E o efeito da criação a partir do conceito é uma autodestruição. Bem, engraçado é quando os filhos participam das tarefas íntimas da casa. Né? Eu já vi pais que falam, não, meu filho não pode fazer nada em casa, né? Pode machucar, tadinho. Pode quebrar, tadinho, não. E ele tem filho e filha sendo criado como príncipe e princesa. Papai não senta, faz tudo. Mãe, comida! 15 anos de idade, não vai fazer o prato da criancinha. Mãe, meu 16 anos, né? Lá vai a mãe entrar na água, pelo sapato da criança, vai fazendo um pezinho, né? Que isso? Que criança é essa? Que filho é esse? Que tipo de filho se cria para ser assim servido? E tem papai e mamãe assim, né? Um só correndo, a mãe é escrava da casa, né? Mas não chega, toalha, chinelo, comida e roupa calada, para tudo resolvido e só lá assim, né? Esperou, preparando. Aí a mãe ou o pai fazendo uma coisa com os filhos, né? Tem que levar para servir, a criança vai crescendo, não mata. E os pais fazem, que vergonha, coisa feia. E aí a criança não aprende sequer a tarefa da família. Vai crescer assim, casa, ainda a mamãe está lavando o copinho, a mamãe está fazendo papá, porque ainda a criança é casada, já está romântica, não sabe lavar como podem os filhos serem criados com essa falta de caráter, porque cada um tem que aprender a agir e fazer suas próprias tarefas. Começa pelo exercício das próprias tarefas. E aí, nós temos os filhos para que sejam eternos, independentes. Bom, aqui dá um exemplo de uma mãe, eu acho que é bem idosa, né? Você tem exatamente 2 minutos para limpar o seu pai. A chave na mão e a criança toda avançada. Eu fico pensando, sabe, essa mãe é pulso, né? Vai realmente chegar ao ponto de exercer a autoridade, de estabelecer que em 2 minutos aquilo vai ser resolvido. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que depois disso, em geral, se a gente pudesse ouvir dessa cena, é que 2 minutos depois, aquela moça vai chegar lá, pega mais 2, e por fim ela vai e cata tudo que vai pensar e criou o caráter. O que o caráter diz? Criar caráter é aquele processo que vai formando a maneira de agir e pensar de um filho. E que nós estamos falando, crianças de mau caráter. E aí que nós temos a sociedade, o resultado que nós temos em nossas vidas. Bom, já que esse livro, então, tem que falar, eu não falo mais nada, né? De certo, para fazer disciplina, já que o voto apertou, né? Voltando lá da hora que teve na aula. A próxima semana, se Deus quiser, vamos entrar na nossa disciplina, e eu quero falar disso de uma perspectiva bíblica, não sociológica, não filosófica, mas dentro da perspectiva bíblica. O que Deus diz sobre a disciplina dos filhos em casa. E aí, se você puder estar presente, bem, e nós vamos ver à luz da Bíblia. Como fazer isso de maneira equilibrada, sensata, a partir do ensino da palavra do Senhor. Não é nem sem exageros, sem extremismos, mas com equilíbrio. Bom, tem alguma pergunta? Antes que as crianças cheguem, né? E tomem o espaço.